Voltamos com o programa Em Tuas Mãos e, como você já sabe, o nosso último bloco sempre fecha com chave de ouro, com uma mensagem especial, hoje com o nosso pastor Dom Jacinto Brito. Confira. Continuamos nesse nosso programa Em Tuas Mãos a falar sobre os apóstolos de Jesus. E hoje, irmãos e irmãs, eu queria lhes falar sobre Mateus. O nome nos é muito conhecido porque ele é o primeiro evangelista. Nós temos entre os 4 evangelistas 2 que foram apóstolos de Jesus, Mateus e João. Então, Mateus, que na lista dos evangelistas é o primeiro, Mateus, a palavra significa dom de Deus. E já no início da igreja, um historiador chamado Pápias diz que ele escreveu o Evangelho de Jesus em língua aramaica ou hebraica. Nós não temos esse original. O que nós temos do Evangelho de Mateus é já em grego, que era a língua mais comum daquela época. De modo que este Mateus, conforme conhecemos do Evangelho que ele próprio escreveu, e que contém 28 capítulos, é o mais longo dos 4 evangelistas, ele é chamado também Levi, Mateus ou Levi, e tinha uma profissão aparentemente esquisita para um apóstolo. Ele era cobrador de impostos. E nós sabemos, irmãos, irmãs, que cobrador de impostos na sociedade de Israel, naquela circunstância, era chamado de pecador público. Por quê? Porque a maioria deles estava a serviço do Império Romano, que extorquia dinheiro do povo para suas festas, para suas guerras, e ainda esses coletores de impostos aproveitavam aquilo que nós hoje chamamos de propina para eles, sabendo que eles tinham poder de castigar a pessoa com multas e com prisões, eles exigiam propinas para isso. Então eram ladrões e com isso eram mal vistos pela sociedade. Nós ficamos admirados como Jesus vai ao encontro de Mateus. Chama Mateus da coletoria de impostos, provavelmente em Cafarnaum, porque pelo que nós conhecemos da Bíblia, tanto ele era uma pessoa que tinha contato com a realidade próxima ao mar, e Cafarnaum fica à beira do mar da Galileia ou do lago de Genezaré, como também era um homem que com certeza lidava com o dinheiro. E nós conhecemos das passagens do Evangelho como ele destaca a misericórdia de Jesus para com a sua condição de pecador público, com a sua condição de homem que era tido como um réprobo, como condenado. Olha a parábola do fariseu e do publicano. Ele era chamado de publicano, quer dizer, pecador público, mas Jesus mostra que um pecador público arrependido é mais do que um fariseu praticante, porque o fariseu praticante se orgulhava das suas próprias obras, enquanto que o publicano, com humildade, pedia perdão das suas faltas. Nós temos, assim, de Mateus, o aprendizado, primeiramente, de uma conversão verdadeira. Segundo, a sua prontidão em responder a Jesus. Quando Jesus lhe diz, vem e segue-me, o Evangelho diz que ele deixou tudo e seguiu o Mestre. Nós sabemos pela tradição, não está na Bíblia, que Mateus saiu para outras terras para evangelizar. E temendo que as pessoas perdessem a memória do que ele havia dito, escreveu o seu primeiro evangelho, que, como disse, foi perdido o original, mas as cópias em grego estão nas nossas bibliotecas, chegaram até nós e são guardadas com muito carinho. Mateus, Levi, o publicano, é este apóstolo que hoje nós veneramos no dia 21 de setembro e guardamos dele a certeza.
Um pecador arrependido diante de Deus vale mais do que um falso justo.